lembre-se de mim. Eu sou a luz e tu não me vês. Eu sou o caminho e tu não me segues. Eu sou a verdade e tu não crês em mim. Eu sou a vida e tu não me procuras. Eu sou o mestre e tu não me ouves. Eu sou o Senhor e tu não me obedeces. Eu sou o teu grande amigo e tu não confias em mim. Eu sou o teu maior amor e tu não me amas. Se te sentires infeliz, a culpa não é minha. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6, esse trechinho final, né? Então é um versículo ali do capítulo versículo 6 de Isaías. Né? E é isso mesmo, Jesus ele é tudo para nós. Podemos se esquecer, sempre dar valor, né? Glorificar o nosso Pai, o nosso Deus e, né, estar sempre na presença de Deus. Mas ele está dentro deste propósito que nós fizemos, né? E como a pastora falou de nós não estarmos contaminando os nossos olhos, aí eu falei, então eu vou pregar sobre os olhos na terça-feira, vou pregar sobre os olhos. E aí eu vou estar passando, né, alguns versículos para nós estarmos fazendo uma reflexão e depois eu vou estar levando a palavra para vocês compreenderem melhor ainda esse propósito que nós estamos fazendo com Deus. Amém? Amém. Aí diz assim aqui no slide, diz assim: os nossos olhos podem ser a porta de entrada para a contaminação ou a porta de entrada para a santidade, que é o que nós determinamos. Nós não íamos mais se contaminar, né, com nada, a não ser que fosse com as coisas de Deus, com louvor, com lendo a Bíblia, o irmão compartilhando com o outro, né, da graça de Deus, desse propósito, e um estarmos falando com o outro, né, e nós não iríamos se santificar. Durante esses 10 dias, nós vamos terminar daqui 2 dias, né, hoje é o 8º dia, e assim eu já recebi bênçãos e creio que a igreja também, nós vamos estarmos testemunhando a grandeza deste Deus através deste propósito que nós fizemos com Deus. Eu creio que todos nós vamos receber bênçãos, né? Porque quando a gente faz algo com Deus, com amor e carinho, com certeza nós recebemos, né, a resposta de Deus. Em Isaías 45:22, que diz assim, ó: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então você veja que interessante, a nossa salvação, ela vem de olhar para quem? Para Deus. Então ele já fala, Deus falando, Isaías, né, escreveu isso, e é Deus falando. Deus falou, olhai para mim e sereis salvos, né, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então nós temos que ter os nossos olhos somente no nosso Deus. E se nós queremos ser salvos, né, nós temos que olhar para o alto, que é Jesus. Então não adianta a gente procurar nada além de Jesus, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E também fala, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E realmente, se nós não ouvirmos, né, a palavra de Deus, ela não tem como nós termos fé. Porque a palavra de Deus, elas são sementes vivas. Eu sempre falo da raiz, já preguei aqui sobre a planta, sobre a raiz, fazendo demonstração, né? E a palavra de Deus são raízes, né, que enraizam em nós. Se nós não praticarmos e não lermos a palavra, não tem como ela enraizar em nós, né? E nós não, assim nós não vamos ter fé. Mas se nós tivermos esta fé, aí nós vamos agradar a Deus, porque Ele declara na palavra dele que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é algo muito forte que nós temos que ter para nós conquistarmos, né? Tem passagem que Jesus falou, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? Então a fé é muito importante para nós os cristãos. Diz assim em Isaías 6:5: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou também
um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro lábios, né? De impuro lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então aí foi quando Isaías se converteu. Ele está falando que ele era um homem de lábios impuros, né? E vivia num povo de lábios impuros. Mas Deus, ali é o chamado dele. Deus fez um chamado para Isaías, que essa passagem é a passagem do chamado dele. E através do chamado ele fala, né? Que ele fala ali, ó, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E hoje, nada mais diferente, porque Isaías já quantos anos se passou, né? Hoje, este chamado é para cada um de nós aqui. Jesus está nos chamando para nós estarmos, porque ele foi chamado para evangelizar, para profetizar, ele foi um grande profeta, né? E hoje é nós que estamos recebendo de Deus esse chamado. Cada um de nós que estamos aqui temos um chamado de Deus. Então nós temos que ficar atentos, né, nesse propósito que nós estamos fazendo. Esse propósito ele fala da visão, né, dos olhos, mas é que nem aí ele já falou dos lábios. E na verdade uma coisa é comunicada com outra, os olhos, o ouvido, a boca, né? Então depois eu vou estar até explicando essa passagem que é muito forte para vocês, essa passagem da comunicação, né? Diz assim em Mateus 6,22: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Portanto, a luz que em ti há são trevas, e com grandes serão tais trevas, né? E ali a gente vê o significado da palavra candeia, que quer dizer que ilumina, é a lâmpada, a lamparina, o candeeiro, né? E ali já está falando que o nosso corpo, a candeia do nosso corpo são os olhos, né? E é muito forte, porque realmente se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo passa a ser bom. Nós passamos a beneficiar através dos nossos olhos todo o nosso corpo. Ele é beneficiado. Mas depois ele fala que se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E essa palavra tenebroso, ela quer dizer cheio ou coberto de trevas, terrível, medonho, difícil de compreender. Ou seja, é o próprio inferno, né? Então é muito importante a gente estarmos atentos aos nossos olhos, porque os nossos olhos, ele fala tudo, ele diz tudo, né? Tem até uma passagem que eu vou estar explicando que é muito forte. A garota lendo a Bíblia assim com muito amor, com muito carinho, entendeu? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, né? Então, você vê, ó, ela está ali lendo com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, com muita dedicação. E ali fala, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então, o que é? A palavra de Deus, ela é reta. Ela nos traz alegria, alegra o nosso coração, né? E o mandamento do Senhor é puro, a ponto de iluminar os nossos olhos. Então, eu até estava comentando com a pastora a respeito dessa iluminação dos nossos olhos, que nós temos que ter o olhar fixo no Senhor. E eu estava até falando para ela que eu, por exemplo, quando chega um jovem, né, que chega no início, que chega aqui ainda não está chegando, novo ainda, né, e ali ele tem uma fisionomia. Mas quando ele vem para a igreja, ele ouve a pregação, ele ouve os louvores, ele está aqui junto com a gente, é interessante que eu falo que o rosto passa a resplandecer, né? A luz de Cristo passa a brilhar no rosto dessa pessoa. Muitas das vezes eu estou olhando ali um jovem que se libertou, e quando eu olho assim, de lá de cima que eu olho o jovem, ele me chama a atenção o brilho do rosto daquele jovem. E é isso mesmo que acontece, né? Quando a pessoa está ali com o olhar na palavra de Deus, né? Guardando aquela palavra no seu coração, você tem os olhos ficados ali em Deus, você tem os olhos bons, né? E é isso que quer dizer aí nessa palavra, entendeu? Está em Salmo 19:8. Aí esse aqui é muito interessante, que é o Salmo 119:18, que fala: desvenda, Senhor, os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei.
E é o que acontece conosco. Você vê, tem um desenho da mão de Deus, né? Para tirar as vendas dos olhos dele. Ele está ali orando e pedindo para Deus desvendar os olhos dele. E é o que acontece com todos nós. Quando nós convertemos, que nós chegamos na igreja, nós chegamos cegos, né? Não fisicamente, espiritualmente. Nós lemos a palavra de Deus e não entendemos. Por quê? Porque nós estamos com os olhos vendados espiritualmente. Então ali ele está falando, Senhor, né? Desvende os meus olhos para que vejas a maravilha do Senhor. Porque quando a gente começa a ler a Bíblia, começa a entender, começa, sabe, ficar alicerçado, ter intimidade com a palavra, né? Porque sempre eu falo que o nosso alimento físico, ele é o quê? Para nós termos força para trabalhar, para nós estarmos ali fortes, né? A gente levanta de manhã, a gente toma um café, na hora do almoço almoça, né? Então a gente está alimentando, cuidando do nosso corpo físico. Mas o nosso espírito, ele se alimenta da palavra de Deus. Então, se nós não comer esta palavra, essas sementes vivas, como que nós vamos fortalecer o nosso espírito? Como que nós vamos abrir os nossos olhos para nós lermos a palavra de Deus e entendermos qual é a mensagem que Deus quer falar conosco? Porque a maior enciclopédia do mundo é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ali nós encontramos tudo. Quando nós se alicerçamos em Deus mesmo, abrimos o coração e entregamos nossa vida ao Senhor e deixa Ele trabalhar, porque você vê aqui, Ele está pedindo, desvenda os seus olhos e vocês vão ver que maravilhoso que já é na sequência. Você vê tudo isso encontrado dentro da palavra de Deus. Deus, Ele fala conosco a todo dia, a toda hora. Tudo que a gente tem necessidade é só abrir a palavra e falar com Deus que Ele responde. Vamos lá, em Efésios 1:18. Está vendo? Ele está vendo ali nos olhos dele o reflexo, né, de Deus ali, né? E aí ele fala assim, ó, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, né? Quer dizer, desvendou os olhos, né? O Senhor foi lá e tirou as vendas. O que aconteceu? Iluminou os olhos do nosso entendimento. Porque muitas das vezes a gente lê a palavra de Deus, lê e não tem entendimento, né? E ali, olha que ele fala, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Estes santos somos nós, que somos separados para Deus. E aqui ele está falando qual seja a riqueza da glória, né? Da glória da nossa herança. Então, Deus, Ele tem herança para nos ofertar, né? Como Ele fala aí na própria palavra. Mas nós temos que o quê? Abrir os nossos olhos. Abrir os olhos do nosso entendimento. Quando nós lemos a palavra, nós comemos, saborearmos, se alimentarmos dessa palavra com amor, com alegria, com entendimento. E quando eu prego para vocês, que eu trago a palavra, que eu levanto de madrugada, eu oro, e depois eu busco, né, as reflexões que eu marco, tudo, e eu vou ficando encantada, maravilhada. Eu fico assim feliz. Deus fala comigo e ali eu já vou, sabe, eu fico numa alegria, numa felicidade. É uma coisa linda, maravilhosa a gente se entregar a Jesus, ler a palavra dele e sentir a presença de Deus e Deus falando conosco. Isso é maravilhoso. Elevo os meus olhos para o alto. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E realmente nós que somos da igreja primitiva sabemos, nós tivemos provas aqui na igreja já várias vezes, quando nós buscamos o socorro do Senhor. Todo mundo é testemunha aqui de quantas vezes nós precisamos subir aqui nesse altar e clamar por alguma causa, várias causas, né? Teve o problema da menininha, da minha netinha, da filha da Ana Paula, da pastora Ana Paula, né? Teve a pastora Cristina, que esteve doente, que a gente clamou. E domingo nós fizemos um clamor e Deus respondeu. Gente, nós não estamos brincando de Deus. Deus é um Deus maravilhoso. Ele responde, Ele traz a palavra, Ele mostra. A Angélica tirou a palavra, Deus mostrou onde está a pessoa. Isso aí é o Deus que nós servimos. Não é brinquedo esse Deus, não. Quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, nós abrimos, nós comemos aquele alimento, guardamos no nosso coração, procuramos o entendimento, falando, Deus me ensina. Fala o que quer dizer isso, eu não estou entendendo. Qual é a mensagem que o Senhor quer me dar? Com certeza Ele fala com vocês. Porque a Bíblia fechada é um livro comum.
mas a Bíblia aberta é a boca do nosso Pai falando conosco. E é isso que nós temos que aprender, que quando nós abrimos a palavra, nós temos que fechar os nossos olhos, orar e falar: meu Deus, eu vou abrir a tua boca agora porque o Senhor venha falar comigo. Mas fala comigo, Senhor, sabe? Mostra para mim, me ensina. E Ele é maravilhoso para nos falar e para nos ensinar. Amém? 1 de Pedro, né? 3, de 8 a 18, que é o que a pastora vai pregar, e diz assim: e o que Deus deseja que tenha dentro de nós, né? Vamos saber o que é que Deus deseja que tenha dentro de nós? Agora nós vamos para a palavra de Deus. E diz assim, na minha Bíblia, ela tem um título que diz assim, ó: o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E diz assim: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Essa palavra afáveis é delicado. Olha que coisa linda que Deus fala conosco, né? E aí ele fala assim, ó: não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis as bênçãos. Olha que coisa interessante. Aqui ele está falando: não torneis mal por mal, né? E ele fala também ou injúria por injúria. A palavra injúria é ofensa, é insulto. Injuriar é defamar e desonrar a pessoa. E aí ele fala assim, ó: mas antes, pelo contrário, bendizendo. Olha que forte que é. O que Deus nos ensina? Ele nos ensina nós a pagarmos com a mesma moeda tudo aquilo que fazem para nós. Ele nos ensina, a pessoa está ofendendo, está nos blasfemando, está ali nos insultando, nos desonrando, né? Mas ele ainda assim, ele ensina, ele fala: antes, pelo contrário, bendizendo. Então nós temos que falar bem das pessoas que ainda falam mal de nós. Nós temos que fazer o bem, sem olhar a quem, sabe? A pessoa está ali falando, está criticando, em vez de nós lançar a mesma moeda, falar: ele está me xingando, eu vou xingar, ele está me ofendendo, eu vou ofender, ele está desonrando, eu vou desonrar. Não. É dobrar os joelhos, é orar, interceder, é fazer um propósito com Deus e falar: Deus, isso vai passar, isso é o mal que está atuando na vida daquela pessoa para que ela tenha essa maneira de agir. E através de que você se une a Deus, e que você busca Deus de fato e verdade, e você vai orando ainda pelaquela pessoa, tudo vai mudar. Nós fomos chamados não para criticar, não para jogar pedra, não para falar mal do nosso irmão. Não, nós fomos chamados para amar o nosso irmão, aceitar o nosso irmão, sabe, lutar, orar para a salvação daquele irmão. E aí ele fala que se nós fizermos isso, porque está falando aqui, sabendo que para isso fomos chamados, nós fomos chamados por Deus para isso. Eu acabei de falar de Isaías, teve o chamado dele. Nós, cada um de nós aqui temos um chamado. E aí ele fala assim: para que por herança alcanceis as bênçãos. Se nós obedecermos a palavra de Deus e praticarmos o que ele ensina, ele vai nos dar a herança, como ele fala aqui, de alcançar as bênçãos que nós procuramos de Deus. E ele é maravilhoso para nos trazer essas bênçãos, né? E aqui no 10 é muito forte o que ele fala, porque ele fala assim: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. E isso aqui é que eu estava falando para vocês, que depois eu ia explicar aqui sem questão. Porque realmente nós estamos no propósito dos olhos, né? Mas a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, veja bem, aqui ele fala que quem quer amar a sua vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, né? E os seus lábios não falem engano, né? E o que acontece? Os nossos olhos e os nossos ouvidos é a porta de entrada de tudo, né? Ela tanto é a porta de entrada do bem, como ela é a porta de entrada do mal. Então, entrou o bem,
vai, aliás, o mal, né, primeiro. Aí vai aonde? Para o coração. E depois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se a pessoa está lá vendo coisas ruins, está lendo revista, está vendo pornografia, está vendo filmes lá imundos, está vendo coisas, né? Está ouvindo palavrões, ouvindo coisas, então o coração dele está se enchendo de toda essa prateira. E ali o que a boca vai falar? Vai falar bênção? Não vai falar maldição. Agora, quando a pessoa abre, né? O uso dos teus olhos para ler a palavra, para, sabe, estar ali jejuando, praticando as coisas de Deus, e estar lá na igreja, estar louvando a Deus, estar testemunhando a grandeza que Deus fez já na sua vida, né? Então, ali você tem o que no seu coração? Você tem bênção. Quando você vai abrir a sua boca, você vai profetizar bênção para a vida das pessoas, para a vida da sua casa, da onde você trabalha, da onde você está, onde quer que você esteja. Você abriu a boca, você vai falar, às vezes, algo que vocês nem sabem. Porque a pastora sempre fala, às vezes tem gente sorrindo com a boca, chorando com o coração. E ali, numa palavra que vocês disserem, vocês vão estar ajudando aquela pessoa e vocês nem sabem, mas Deus sabe. E no dia que nós tivermos, né, o arrebatamento que Deus vem arrebatar, ou o dia que nós tivermos ver o acerto de conta com Deus, Ele vai mostrar para nós os nossos frutos, né? Ele vai mostrar. Aquela pessoa que nós abrimos a boca para profetizar bênção para aquela pessoa. Não importa qual é o defeito, qual é o problema, qual é as qualidades daquela pessoa. Ela pode ser a pior pessoa, mas nós fomos chamados para isso, a palavra de Deus. Para levantar, para ajudar, sabe, aquela pessoa a vir nos caminhos do Senhor, se converter, de fato, de verdade, a se batizar, a vir aqui fazer parte dessa família. Nós somos a família PTJ, a família, nós somos uma família. Aqui é uma comunidade de família, sabe? Um ajudando o outro, um levantando o outro, um orando pelo outro, sabe? Um intercedendo pelo outro. Isso é família de Deus. E aí ele fala aqui, no 11, ele fala: aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, né? Então, aqui está falando para nós se apartar do mal e fazer o bem. Se nós se afastarmos, né, se apartar do mal e fazer o bem, nós vamos buscar a paz, com certeza nós vamos seguir essa paz. Mas se nós não buscarmos o bem, como que nós vamos seguir a paz? A pessoa que não busca o bem, ela não tem paz. Ela está ali sempre com a cabeça, poxa, né? Por que eu falei, por que eu fiz, por que eu não fiz? Então a pessoa vai estar ali, ela não vai ter paz. Que a pessoa que não sabe usar sua boca, que fofoca, que fala, que critica, sabe? Que tem gente que não consegue ver nada de bom, só vê coisas ruins nas pessoas, né? E às vezes a pessoa tem até 10 qualidades, se tiver um defeito, todo mundo cai mais em cima do defeito, né? Então, nós temos que aprender a se apartar do mal mesmo, como fala aqui, e fazermos só o bem, para nós podermos buscar essa parte interior dentro de nós. Porque se nós estivermos com a cabeça tranquila, estivermos em paz, estivermos no caminho do Senhor, obedecendo, as pastoras estão aqui pregando, ensinando, orientando e falando, e vocês estão ouvindo e praticando aquilo. Então vocês vão sentir paz, né? Quando a gente fala com um jovem, a gente vê a diferença de quando ele chega aflito e depois que ele sai em paz. Porque aquelas palavras confortou, levantou, animou aquele irmão. Né? Hoje até é o dia do ano, né, que nós pegamos, né, no propósito. Cada dia é uma palavra, né? E aqui no 12, ele fala assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentam às suas orações. Olha que interessante, né? Os olhos do Senhor, né? Ele fala que eles estão atentos aos justos, né? Então, você veja bem, e ele fala aqui, ó, e os seus ouvidos atentos às suas orações. O que é a palavra justo, né? A palavra justo, o significado dela é a pessoa reta. Jó, Deus falava que ele era reto e temente a Deus, não se desviava dos caminhos do Senhor nem do mal. Então a palavra justa é aquela pessoa que é justa mesmo, que quer justiça, que é reta, que é temente a Deus, né? E aí ele fala aqui, ó, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Então nós temos que
guardar essa palavra no nosso coração, procurar ser justo, para que os olhos do Senhor venham estar sobre nós. E aí ele fala que os ouvidos de Deus também, estão atentos às nossas orações. Então não é em vão. Muitas das vezes a gente ora e às vezes a gente quer a resposta de Deus imediata, né? E às vezes Deus não responde na hora, mas com certeza Ele ouviu a sua oração. Tudo tem o tempo dele. Eclesiastes 3 que fala, né? Tudo tem o tempo para plantar, para nascer, para colher, e todo o propósito, né, que Ele tem também é o plano dele. Então, ele fala aqui, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Então, se nós praticarmos o mal, o Senhor não vai ter o rosto voltado para nós. Ele vai ficar, não vai olhar para cada um de nós. E aí ele fala aqui, no 13, e qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas olha que interessante a sequência aqui. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Você veja que interessante. Primeiro ele fala que qual é aquele, né, que vos fará mal se vocês fizerem o bem, forem zelosos para com ele. Mas já na sequência Deus fala, mas também, né, se padecermos por amor da justiça. E é o que acontece com nós cristãos. Quantas das vezes nós ajudamos, né, uma pessoa, um irmão, né, a gente vai, busca e, sabe, providencia tudo, aquela, né, ajuda, como a igreja primitiva tem esse ministério, né, de assistente social, a gente vai, faz tudo, e muitas das vezes a gente sente isso. Você sofreu por amor, né, fez aquela justiça com aquela pessoa, e aquela pessoa, né, se desviou, foi embora. Quão triste fica, né, nós pastoras quando acontece isso. A gente chora, a gente se lamenta por um irmão, por alguém que, sabe? Porque é interessante que a gente vai ouvindo a palavra, vai praticando tudo que é ensinado aqui, vai se fortalecendo. Mas tem gente que já começa a deixar de lado, um dia vem, outro não vem, e aí vai se esfriando, e é onde que as pessoas ficam, né? Como que eu vou fazer? E aí então ele fala, mas se também padecesses por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Que a gente não tem que ter medo e nem se turbar quando a gente faz justiça por amor de Deus. Muitas das vezes a gente não agrada a pessoa porque a gente tem que fazer a justiça de Deus. A gente tem que tomar atitudes que a gente no coração não gostaria de tomar, e dói, fica triste, mas se nós vamos padecer por amor da justiça de Deus, nós vamos praticar o que é certo. E aí ele fala aqui no 15, ele fala, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor àquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós, que é o que estamos fazendo neste propósito. Nós estamos se santificando, né, se purificando, para poder termos os olhos, né, os olhos ali, como falou, desvendados, né, preparados para estarmos vendo, né, tendo os olhos bons, recebendo coisas boas, praticando e vendo coisas boas, né. E aí ele fala, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E aí ele fala para nós estarmos sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E aí no 16 ele fala, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Veja que forte que é, né? Ele fala, tendo uma boa consciência. Nós temos que ter uma boa consciência, né? Para com aquilo, né, que as pessoas falam de nós, como está falando aqui, né? Como de malfeitores. A palavra malfeitores já está falando que é pessoas que só fazem o mal para nós, né? Só falam mal de nós, critica, ele faz, é malfeitor, né? E aí ele fala que eles vão ficar confundidos, né? Os que blasfemam, né?
Blasfemar é muito forte. E blasfemar é dizer palavras contra Deus, contra Jesus Cristo, contra o Espírito Santo e também contra nós cristãos. O Senhor Jesus, ele fala: ai daquele que tocar no ungido meu. Ele fala que nós somos a menina dos olhos dele. E ele fala: ai daquele que tocar no meu ungido. Então você vê que aqui é uma resposta de Deus. E aí ele fala assim: confundindo os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Está falando de nós, ó, do nosso bom procedimento em Cristo. E aí ele fala no 17: porque melhor é que nós padeçamos, né, fazendo o bem, se é a vontade de Deus, que assim Ele quer, né, do que fazendo o mal. Olha que forte que é. Outra vez falando de, já várias vezes repetido essa palavra padecer, né? Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém? E é isso que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos então agora, através dessa pregação, de todas essas passagens que nós vimos, nós agora vamos buscar a presença do Espírito Santo e buscar dele isso aí, né? A nossa santificação nos nossos olhos, na nossa boca, no nosso ouvido, no nosso coração, né? Para nós podermos praticarmos, fechar daqui 2 dias, fecha esse propósito dos 10 dias, né? E nós vamos fechar com chave, praticando realmente aquilo que Deus nos ensinou nesta noite, através da palavra dele, amém? Então vamos dar uma salva de palmas.